benefícios da fisioterapia, eles são gerais, né? Desde a prevenção desse idoso, como, por exemplo, a prevenção de queda, a prevenção da perda generalizada da massa muscular, que nós chamamos de sarcopenia, que isso pode gerar alguns acometimentos de base ou até a queda e a falta de força desse idoso, até a reabilitação dele e a inserção desse idoso também nas funções de vida diária. A fisioterapia ela atua em todos os âmbitos, da prevenção à reabilitação desse idoso, e muitas vezes isso se faz necessário porque o idoso possui uma doença de base que pode levar a alguns acometimentos e perda da função, né, e da inserção dele nas atividades de vida diária que esse idoso possa ter. Então, a fisioterapia ela atua em todos os âmbitos, desde a prevenção, a reabilitação, a instrução para as atividades de vida diária desse idoso de uma forma geral. Os principais acometimentos, eles são desde as quedas, né, risco de fraturas, por exemplo, o principal tipo de fratura no idoso são as fraturas do colo femoral, né, do fêmur, da região do membro inferior, e também as fraturas do terço distal do rádio. E sabe-se que o idoso, quando ele cai e fratura essas partes do corpo, eles acabam tendo uma diminuição da função e uma morbidade ou uma mortalidade também alta. O que seria morbidade? Seria depender de outras pessoas para fazer as atividades de vida diária. Então, se a fisioterapia atua na prevenção dessa queda, né, você limita uma série de custos tanto para a família quanto para a saúde pública também. E existe também os principais acometimentos em relação à parte cardiopulmonar, né, a falta da força muscular, né, a falta de equilíbrio desse idoso, né, que a fisioterapia vai atuar no sentido de reabilitar esse paciente para que ele volte às suas funções normais do dia a dia. E existe também os principais acometimentos em relação à parte cardiopulmonar, né? A falta da força muscular, né? A falta de equilíbrio desse idoso, né? Que a fisioterapia vai atuar no sentido de reabilitar esse paciente para que ele volte às suas funções normais do dia a dia. Pode ajudar nesses casos, como também ela reabilita esse paciente, né, para que ele volte a ter tenha uma melhor qualidade de vida e uma melhor inserção nas atividades de vida diária desse paciente, né? Prevenindo assim uma série de acometimentos, de custos de saúde, da morbidade desse idoso, para que ele continue e se mantenha o mais funcional possível. Todos os idosos podem fazer físio, desde que se tenha uma avaliação específica para esse paciente, né? A gente precisa ter uma avaliação detalhada e criteriosa para saber qual tipo de acometimento que esse idoso tenha e qual tipo de intervenção fisioterapêutica que ele vai ter. Seja só uma melhora do condicionamento físico, seja um cuidado na parte cardiopulmonar desse idoso, seja um ganho de equilíbrio, um ganho de marcha, que está muito atrelado ao idoso, essa falta de equilíbrio, essa diminuição da velocidade de caminhada dele. Sabe-se que o idoso, quanto menor a velocidade de caminhada dele, ou quanto menor o equilíbrio, maior as chances de queda. Então, a fisioterapia também atua nas orientações para que esse idoso ele venha a ter um dispositivo auxiliar de marcha para prevenir a queda, como, por exemplo, a bengala ou a própria muleta também. Então, todos os idosos podem fazer físio, desde que se tenha uma avaliação detalhada e uma intervenção também detalhada e específica para aquele acometimento que ele possua. O idoso ainda acaba sendo também o chefe da família em alguns casos, né? Então, se você mantém esse idoso funcional, ativo, independente nas suas atividades de vida diária, é fundamental para que toda a gama de pessoas que dependam dele ou até o próprio idoso se torne independente também, né? Então, a fisioterapia ela vai fazer com que essa independência, essa funcionalidade do idoso permaneça e melhore também a qualidade de vida desse idoso, desse paciente. Existem formas de avaliação, questionários a serem estabelecidos, né, que são estabelecidos, intervenções específicas no idoso, grupos específicos para a reabilitação do idoso, né, desde intervenção individual a terapias adaptadas para a função do idoso. O importante é que o idoso ele não seja sedentário, né? O idoso que é sedentário, ele aumenta muito as chances de ter problemas cardiopulmonares, ou problemas como, por exemplo, metabólicos, como diabetes, algumas doenças reumáticas, como osteoporose. O ideal é que o idoso não seja sedentário. E aí a fisioterapia, assim como outras profissões também, como a educação física, elas vão entrar no sentido de manter esse idoso funcional e ativo.
O idoso que não é ativo é aquele idoso que acaba adquirindo uma série de comorbidades, uma série de doenças que levam à diminuição da sua funcionalidade e da sua qualidade de vida também. A reabilitação e a prevenção sempre andam juntas, né? O paciente que tem alguma doença de base, né? Por exemplo, o paciente que tenha uma fratura do colo femoral, a gente vai reabilitar esse paciente em relação à fratura do colo femoral, mas também atrelado a isso, vamos prevenir esse paciente de outras formas. Por exemplo, adaptando esse paciente a um dispositivo auxiliar de marcha, que vai prevenir a queda dele. Fazendo com que esse paciente se torne cada vez mais funcional, desde a parte cardiopulmonar, prevenindo, assim, problemas de cardiopulmonar ou problemas mais sistêmicos, como, por exemplo, um AVE, né, que seria um acidente vascular encefálico. Enfim, sempre a reabilitação e a prevenção elas andam atreladas, né, no sentido de melhorar a função do idoso, a qualidade de vida dele e mantê-lo o mais funcional possível, que seria o ideal.